E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui trazer para vocês a resenha comemorativa de 10 anos de um dos melhores trabalhos em animação dos últimos tempos. É uma minissérie de 10 episódios que bem recentemente ganhou um curta animado em stop motion pela Aardman em comemoração a essa data tão importante. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Over the Garden Wall, também conhecido como O Segredo Além do Jardim. Over the Garden Wall é uma minissérie animada do gênero fantasia sombria, lançada originalmente em 2014 pelo canal Cartoon Network. Ela atualmente está disponível para streaming na Max e a trama acompanha o Wirt e o Greg. Eles são dois irmãos que vagueiam perdidos pelo desconhecido, que é uma floresta misteriosa povoada por personagens excêntricos e ameaçadores, na tentativa de retornarem para casa. Eu tive o enorme prazer de ter assistido Over the Garden Wall quando a minissérie foi originalmente lançada em 2014. É claro que eu revisitei ela muitas vezes ao longo dos anos, mas para mim é absolutamente impressionante ver como que ela conseguiu juntar uma base notável de fãs ao longo dessa primeira década, dando origem a cosplays, a fan arts e até a curtas que continuam a história da minissérie, fazendo de Over the Garden Wall quase que um pré-requisito para a temporada do outono nos Estados Unidos, né? Que é aquela janela de tempo que compõe o Halloween e o Dia de Ação de Graças. E olhando toda essa história em retrospecto, não é difícil chegar à conclusão que a fama de Over the Garden Wall é 100% justificada, seja pela familiaridade da narrativa e pelo caráter nostálgico da sua animação e dos seus aspectos técnicos, mas também pela subversão que o criador, que é o Patrick McHale, faz das suas maiores influências. Bom, só para esclarecer aqui, essa vai ser uma crítica com spoilers, então se você ainda não assistiu Over the Garden Wall, para esse vídeo agora e corre para Max para assistir. É uma minissérie bem curtinha, tem 10 episódios, são 11 minutos cada episódio, tem menos de 2 horas a minissérie toda, então eu recomendo muito que vocês assistam antes de prosseguirem nessa resenha, porque eu vou abordar tudo da minissérie bem a fundo aqui. Porém, se vocês quiserem assistir a resenha mesmo assim, assistam por sua própria conta e risco. Lembrando que na Max eu acho que a minissérie pode ser encontrada tanto pelo título original, que é Over the Garden Wall, quanto pelo título nacional, que é O Segredo Além do Jardim. O primeiro destaque na narrativa de Over the Garden Wall é a sua familiaridade, que não é algo ruim, já que a trama consegue atrair o espectador através das suas maiores influências, que acabam imprimindo um caráter nostálgico à trama. Aqui a gente tem praticamente uma mistura entre Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, e os contos de fadas sombrios dos irmãos Grimm. Porém, a familiaridade não fica somente restrita ao estilo da narrativa, como também grande parte da estrutura dela também é bastante familiar, com Over the Garden Wall sendo praticamente a resposta da Cartoon Network a uma das séries mais aclamadas da sua maior concorrente, que é a Disney. A série em questão é Gravity Falls, Um Verão de Mistérios, de 2012, que para mim é a melhor série animada da história. E aqui a gente tem várias similaridades que não necessariamente significam alguma coisa ruim. Porque, assim como em Gravity Falls, aqui a gente tem uma história que tem início, meio e fim muito bem definidos. A gente tem enredos que são inicialmente simples, que vão se tornando cada vez mais complexos, sombrios e interconectados. A gente tem um equilíbrio magistral entre um senso de humor que tem um encanto inegável e um tom sério que consegue ser cheio de riscos. E também a gente tem dois protagonistas irmãos que têm personalidades completamente opostas. E um aspecto da vida real, né, que colabora para essa conexão entre Over the Garden Wall e Gravity Falls
é o fato que os criadores, o Patrick McHale e o Alex Hirsch, são amigos da vida real. Inclusive, o Patrick McHale fez a voz de um personagem nos episódios finais de Gravity Falls. Então, foi bem legal notar essas similaridades. No entanto, o verdadeiro diferencial de Over the Garden Wall reside no desenvolvimento de seus personagens e no potencial aberto a interpretações do seu enredo. Começando pelos personagens. O trio de protagonistas aqui, ou seja, o Wirt, o Greg e a Beatrice, eles se veem dominados pelo medo de admitirem algo que eles desejam ocultar. E o Patrick McHale faz um trabalho magistral em ir revelando gradualmente esses medos e em desenvolver os personagens através do enfrentamento desses medos. Tanto que no início a gente não sabe absolutamente nada sobre esses personagens. Mas aí no decorrer dos 10 episódios a gente vai descobrindo cada vez mais sobre eles e ganhando cada vez mais a simpatia deles. Descobrindo que o Wirt, ele esconde a sua falta de iniciativa e também a sua queda pela Sarah, como é revelado no 9º episódio. O Greg, ele é o mais convincente em tentar esconder algo que ele não quer admitir, que no caso é a pedra de fatos dele, porque ela foi roubada de um jardim no Halloween, que é retratado no 9º episódio. E a Beatrice, ela tem 2 medos a esconder. O primeiro é o seu plano inicial de levar o Wirt e o Greg para serem escravos da Adelaide, que é a bruxa que enfeitiçou toda a família da Beatrice, e a Beatrice vai levar o Wirt e o Greg para Adelaide para tentar libertar a família dela da maldição. E é bem legal perceber como que quando o Wirt ou o Greg citam a Adelaide, a Beatrice está sempre relutante em responder ou em falar alguma coisa sobre isso. Então, quando você descobre esse plano inicial, é algo que explode a sua mente. E o segundo medo da Beatrice é o fato dela não querer admitir que foi ela mesma a responsável pela maldição que transformou a família toda em pássaros azuis. Então, o Patrick McHale faz um trabalho sensacional de transformar esses personagens dos quais a gente não sabe nada no início da trama em personagens tridimensionais, personagens humanos, personagens com os quais a gente consegue se relacionar no final, que conecta tudo de uma maneira incrível. Além disso, a quebra no andamento da narrativa no 9º e penúltimo episódio, que revela que o Wirt e o Greg chegaram ao desconhecido por meio de um acidente que os deixou inconscientes, tudo isso abre o enredo a interpretações, porque afinal, o que aconteceu no desconhecido é real ou não? O desconhecido é um purgatório ou é o inferno? Todas essas possibilidades fazem de Over the Garden Wall algo que é surpreendentemente profundo para o seu público-alvo. E, ao mesmo tempo, torna a série muito acessível de se revisitar, tanto pelo prazer que a narrativa dá, porque é uma narrativa muito agradável de se assistir, mas também pelas diferentes interpretações e possibilidades que o enredo oferece. Por exemplo, a minha interpretação. O desconhecido é um purgatório e o Wirt e o Greg foram enviados para lá para ajudarem as almas perdidas que morreram na realidade da qual eles vieram, tanto que porque no 9º episódio tem uma cena num cemitério onde os meninos se apoiam contra um túmulo de um dos personagens que eles encontram ao longo da narrativa, que é o Quincy Endicott do 5º episódio. E aí o Wirt e o Greg ajudam essas almas perdidas a encontrarem o paraíso que elas tanto desejam, seja através da reunião do lenhador com a sua filha, por exemplo, ou da transformação de volta da família da Beatrice à sua forma humana, ou do encontro do amor verdadeiro do Quincy Endicott, ou do encontro, do reencontro da senhora Langtry, que é a professora do 3º episódio, com o noivo dela. Então tem toda essa moralidade, presente em Over the Garden Wall, tanto no aspecto
de você tentar ajudar a pessoa a atingir certo objetivo, mas também você atinge o seu próprio objetivo, que no caso dos três protagonistas é o enfrentamento eficaz dos seus medos, né? Então, a profundidade de Over the Garden Wall é algo que eu não tinha visto na primeira vez que eu assisti a minissérie em 2014, e agora em 2024 são pouquíssimos os exemplos que conseguem ter essa tamanha profundidade no enredo, que é uma coisa que é realmente um diferencial dessa minissérie. No quesito técnico, Over the Garden Wall é um testamento ao charme atemporal da tradição, tanto em sua animação quanto na trilha sonora original. Começando pelo visual, aqui a gente tem um trabalho simplesmente primoroso de animação 2D, que faz um uso magistral de cores e enquadramentos que conseguem remeter imediatamente a ilustrações de livros infantis antigos e aos primeiros filmes da Disney, fazendo de Over the Garden Wall uma experiência que é essencialmente nostálgica. Além disso, a ambientação da trama durante o outono e a caracterização, entre aspas, antiquada e excêntrica dos personagens também emprestam um caráter bem vintage ao visual, que não só tem o seu charme, né, de ser vintage, como também acentua a atmosfera de mistério da minissérie, apelando para o terror folclórico de forma bem eficaz. E, para fechar com chave de ouro, a gente tem a trilha sonora original da The Blasting Company. E só para vocês verem o quanto que essa trilha sonora é popular, a The Blasting Company recentemente fez um concerto esgotado em comemoração aos 10 anos de Over the Garden Wall. Inclusive, ele está disponível no YouTube. E essa trilha sonora é simplesmente um deleite de se ouvir. Ela é deliciosamente vintage, assim como o visual. E além dela contar com faixas instrumentais que conseguem ditar muito bem o tom de cada cena, aqui a gente tem também diversas canções originais que são cantadas ao longo da narrativa, rendendo alguns momentos musicais bem legais que dão uma leveza ao tom da narrativa, que vai ficando gradualmente sombrio. Aqui a gente tem canções que são mais lúdicas e têm um propósito mais cômico, mas também a gente tem algumas baladas que têm uma beleza poética indescritível que perdura na mente do espectador de tão bonitas que elas são. Então, tecnicamente, Over the Garden Wall é uma obra-prima, gente, não tem nada a reclamar aqui, porque tudo aqui é simplesmente incrível. Resumindo, Over the Garden Wall, ou O Segredo Além do Jardim, continua a encantar os espectadores mesmo 10 anos depois do seu lançamento, graças à sua nostalgia irresistível, à sua trama surpreendentemente profunda e à sua estética outonal e vintage, que juntos compõem um dos melhores trabalhos em animação do século até agora. Eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, porque simplesmente não tinha como ser outra. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, espalhando o canal para todo mundo que você conhecer, porque tudo isso me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado, minha gente. Até a próxima. Falou!